Damos as boas-vindas a você que escolheu nos acompanhar neste estudo bíblico. Seguimos com a nossa série sobre o livro de Êxodo e, nesta oportunidade, nós abordaremos os capítulos 32 e 33. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos podermos ler algumas passagens que utilizaremos como base para este estudo. E importante também, juntos, nós orarmos ao Deus eterno para que Ele nos dirija no entendimento da sua palavra. Deus eterno, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a tua palavra. Queremos te pedir que tu abençoes cada pessoa que nos acompanha. Pedimos também, Senhor, que tu nos orientes no entendimento da tua mensagem, da tua palavra para a nossa vida. E não apenas que venhamos a entender, a compreender, mas que venhamos a aplicar aquilo que estivermos aprendendo. Em nome de Jesus, te agradecemos e te pedimos amém. Muito bem, nosso texto de hoje, ele começa no capítulo 32 e nós vamos ler inicialmente os 10 primeiros versículos, porque a partir daí nós teremos um episódio muito interessante que aparece aqui no livro de Êxodo, objeto do nosso estudo de hoje. Então, convido você para abrir a sua Bíblia no capítulo 32 do livro de Êxodo para lermos esses 10 primeiros capítulos. O texto diz o seguinte: o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então, reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Então, o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido e adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Passagem complicada essa desse episódio, deste bezerro de ouro. Nós sabemos que após a saída do Egito, o povo de Israel recebeu a lei mosaica lá ao pé do Monte Sinai, como nós estudamos em lições anteriores. Os termos ou estatutos dessa nova aliança são sumarizados nos 10 mandamentos e detalhados no chamado Livro da Aliança, lá em Êxodo 24, no verso 7. Moisés sobe ao monte para falar com Javé, mas passa 40 dias lá em cima do monte sem dar qualquer notícia. Durante esse período, ele permanece sozinho no alto do monte, para receber de Deus as tábuas da lei, dos 10 mandamentos, e mais alguma coisa possivelmente. Os israelitas ficam embaixo sob a liderança interina de Arão, conforme nós lemos lá em Êxodo 24, verso 14. Os israelitas, como nós acabamos de ver, cometem um grande erro e forjam um bezerro de ouro para adorá-lo. Com a demora de Moisés, sem saber o que estava acontecendo, tudo indica que o povo entra em pânico. Então, eles pedem a Arão para fazer deuses para irem adiante deles. Essa é a linguagem que é utilizada no texto sagrado. Arão responde positivamente a esse pedido, forja um bezerro de ouro, segundo nós lemos no verso 4 desse capítulo 32,
e os israelitas o adoram, como se fosse um Deus em meio a uma grande festa onde eles bebem, onde eles comem e onde eles se divertem. O que levou o povo a esse grande erro? O evento do bezerro de ouro, esse que nós acabamos de ler, impactou a relação entre Deus e Israel. Impactou tão severamente, quase ao ponto de um rompimento total. Antes de subir ao monte, relato lá de Êxodo 19, Moisés havia convocado os anciãos do povo e o próprio povo e lhes dissera que Deus estava estabelecendo uma aliança com eles. Isso nós também já abordamos em estudos anteriores. O povo, a uma só voz, unanimemente, concorda em fazer tudo o que o Senhor havia falado. Mas aqui, nesse relato que nós acabamos de ver, de cara eles violam logo o primeiro mandamento: não farás outros deuses além de mim, conforme está escrito lá em Êxodo 23, quando temos a lista dos 10 mandamentos. No estudo de hoje, nós vamos ver 3 aspectos, ou veremos 3 enfoques desse episódio. O primeiro aspecto é a adoração feita ao bezerro de ouro. O segundo aspecto será como Deus reage a essa ocorrência. E o terceiro aspecto, o papel de Moisés como intercessor. Nessa primeira abordagem, a adoração feita ao bezerro de ouro é um ponto importante para nós pensarmos se esse mecanismo de bezerro de ouro continua existindo nos nossos dias, ou é alguma coisa que ficou para o passado, lá no Antigo Testamento. E nós vamos ver que esses bezerros de ouro continuam existindo nos dias de hoje. Isso acontece quando as pessoas trocam Deus por um outro Deus que elas mesmas escolhem ou elas mesmas criam em suas mentes. E há muita gente fazendo isso. Nós vamos voltar a esse ponto lá na frente, daqui a pouco. O segundo aspecto que nós veremos é como Deus reage a essa ocorrência, ao que havia acontecido. Como nós mencionamos, a resposta de Deus a esse pecado da idolatria de Israel foi bastante dura, foi bastante severa. E ele se mostra disposto, inclusive, a acabar com o povo, como nós lemos no verso 10. E ele se propõe a começar tudo de novo com Moisés. Então voltaremos lá na frente um pouquinho sobre esse segundo ponto. E o terceiro aspecto que nós abordaremos é o papel de Moisés como intercessor. E nós vamos ver que por causa das orações de Moisés, a destruição de Israel é evitada. E o futuro daquele povo é garantido, o futuro é assegurado de alguma forma. Moisés, ele vai atuar como o intercessor e por conta da sua insistência, Javé dá uma segunda chance a Israel. Deus vai se revelar alguém misericordioso, alguém gracioso, cujo amor perdura por muitas gerações. No próximo quadro, então, nós vemos um pouco de detalhe desse primeiro aspecto, desse primeiro enfoque desse episódio que se refere à adoração feita ao bezerro de ouro. A história do bezerro de ouro ela é muito conhecida, mas esse relato ele não é muito fácil de ser interpretado. Uma primeira questão que tem sido debatida é quanto aos motivos, quanto à intenção desse pedido que o povo faz a Arão. Pouco antes, eles não haviam concordado em fazer tudo que o Senhor havia lhes ordenado, estabelecido naquela aliança, naquele convênio que eles haviam combinado, e por conta disso não haviam prometido andar segundo os caminhos do Senhor e não haviam se comprometido a não adorar outros deuses e imagens. Como que nós podemos entender essa ocorrência negando praticamente esses aspectos que nós mencionamos? Em uma primeira análise, parece que a criação do bezerro de ouro, esse bezerro que nós identificamos aqui, ela se originou por um certo pânico entre o povo, advindo da ausência prolongada do Moisés. Moisés havia subido o monte, como nós lemos, e já havia passado quase 40 dias e quase 40 noites sem que ele desse notícia. O texto não explica o motivo da ansiedade dos israelitas. O fato de Moisés estar demorando fez com que eles ficassem ansiosos e talvez entrado nesse nível de pânico que nós mencionamos. É possível que eles estavam pensando
que Moisés havia morrido e não iria mais voltar. E eles se sentiram sem direção, porque eles tinham como meta, como plano, como parte da sua visão de futuro, eles pretendiam chegar a Canaã. E sem a liderança de Moisés, aquilo seria muito complicado. O povo precisaria de liderança, não só liderança humana, como liderança espiritual. E por que isso? Porque a travessia pelo deserto seria muito complexa, já estava sendo muito complexa. Lembra que nós mencionamos que o total de pessoas que formava aquela grande caravana de israelitas que havia saído do Egito, não apenas israelitas, mas alguns agregados também, formava talvez uma totalidade de 2 milhões de pessoas. Então imagine esses 2 milhões de pessoas atravessando o deserto. Era uma operação bastante complexa que requeria uma liderança. Se Moisés havia desaparecido, eles realmente se sentiam muito desprovidos. E além de atravessar a terra, quando eles chegassem em Canaã, a terra era habitada. Eles precisariam também de uma liderança para o processo de conquista da terra. Dentro de uma perspectiva militar, vale nós observarmos que possivelmente os israelitas queriam um líder ou um Deus que fisicamente fosse adiante daquela caravana, porque era assim que as caravanas, era assim que os povos se manifestavam quanto às suas divindades. Os líderes ou os reis, eles eram vistos como os representantes das divindades, ou em alguns casos até eram reconhecidos como a própria divindade. Então, com a ausência de Moisés, eles desejavam ter um símbolo do Deus Javé, que pudesse ser colocado na frente do povo enquanto eles iam se deslocando, e isso, segundo o entendimento deles e da cultura da época, os protegeria contra os inimigos. Agora, é estranho, porque se eles perderam Moisés como liderança, eles poderiam ter buscado um outro líder e não trocado de Deus. Mas, por algum motivo que não conseguimos explicar totalmente, eles não apenas se preocuparam em ter um novo líder, talvez já tivessem aceito que Arão seria o líder deles, mas eles queriam trocar o Deus também. Então, saem atrás dessa confecção, dessa fundição de um bezerro de ouro. Levanta-se e faça para nós deuses que vão adiante de nós. Isso é o que nós lemos lá em Êxodo 32:1. É o pedido que o povo faz a Arão. As pessoas então se reúnem em torno de Arão e pedem que ele faça esses deuses, ou esse Deus que pudesse, como mencionamos, pudesse ser colocado diante deles à medida que eles fossem se deslocando. Qual o significado do pedido do povo? Não conseguimos compreender totalmente. Será que eles queriam adorar outros deuses? Será que eles queriam adorar qualquer deus? Será que eles queriam uma nova divindade que eles talvez tivessem visto lá no Egito, estavam contando com ela? Não sabemos exatamente o que se passava na cabeça dos israelitas. O curioso disso tudo é que Arão aceita o pedido do povo sem hesitação. Alguns dizem que ele foi ameaçado, que ele foi pressionado para fazer isso. Agora, essa teoria não encontra base no relato bíblico, no texto bíblico não há base para isso. O que acontece é que Arão então recolhe o ouro, como nós lemos, das pessoas que se interessaram pela construção daquele bezerro, daquela imagem, e executa a obra e faz o bezerro. Vale nós observarmos uma coisa interessante, porque o texto que nós lemos, ele fala assim: todas as pessoas trouxeram ouro para Arão. Mas que todas as pessoas? Será que era todo o povo que queria que fosse feita a imagem? Tudo indica que não. Há comentaristas que defendem que todas as pessoas que se interessaram pelo bezerro de ouro trouxeram ouro, mas não quer dizer que a totalidade dos israelitas estava interessado naquilo e a totalidade trouxe o ouro para ser utilizado na confecção do bezerro de ouro. Isso também tem uma base para essa afirmativa, porque o número de pessoas que queriam a imagem a ser construída possivelmente não era muito grande, até porque adiante, quando há uma punição e há a morte daqueles que fizeram aquele ato de idolatria, a morte dessas pessoas não é um número grande comparado com os 2 milhões de pessoas que nós mencionamos. Então, essa é um entendimento sobre todas as pessoas que realmente estavam interessadas no bezerro e não a totalidade do povo. Um outro ponto para nós observarmos de interesse
talvez arqueológico, é que a imagem possivelmente foi feita de madeira. Não há uma madeira revestida de ouro, não há assim uma especificação, uma descrição detalhada no texto bíblico sobre como essa imagem do bezerro foi feita, mas tudo indica que ela tenha sido feita de ouro e tenha sido feita de madeira e coberta com ouro. E por que isso? Porque depois, quando Moisés volta, nós lemos, não chegamos a ler esse ponto, mas está no relato bíblico, além dele quebrar as tábuas que ele recebeu de Deus, revoltado com aquele procedimento do povo, ele destrói o bezerro de ouro e o ouro é transformado em pó. Então tudo indica que o bezerro não era de ouro maciço, mas sim um objeto, uma confecção de madeira revestida de ouro. Mas isso é uma curiosidade histórica que nós apenas mencionamos nesse ponto. No quadro seguinte, vale nós então abordarmos aquele ponto, quem o bezerro representava e qual o paralelo disso hoje, que nós mencionamos muito rapidamente naquela parte introdutória. O bezerro era um substituto visível e tangível para o Deus invisível do Sinai. Isso era o que eles queriam tangibilizar, eles queriam ver algum tipo de Deus para se sentir mais seguro. O bezerro de ouro, ele pode ter sido uma representação de Apis, que era um deus egípcio adorado lá em Mênfis, uma das cidades do Egito, ou pode ter sido uma representação de Baal, um dos deuses dos cananeus. No entanto, dado que Arão declara que o bezerro representava Deus, que trouxe o povo do Egito, é possível que a imagem tenha sido uma tentativa de representação visível de Javé. Uma vez que a imagem estava pronta, as pessoas então se envolvem em um ato de adoração a esta imagem. Eles fizeram uma festa, isso que nós lemos no relato lá do verso 5 do capítulo 32, e essa festa então começa de madrugada, já cedo de manhã, e deve ter percorrido durante uma boa parte do dia, se não durante o dia inteiro. Quanto à festa, há comentários em alguns pontos, em alguns lugares, que mencionam, que aventam a possibilidade dessa festa ter sido uma festa que tinha, inclusive, orgia. Porque a palavra original do hebraico, segundo alguns comentaristas, que se refere a esse tipo de festa, tem dois sentidos. Pode ter esse sentido negativo, mas pode ter também um sentido de apenas uma celebração alegre. O fato é que quando Moisés desce e ele vai reclamar e vai ver o que estava acontecendo, ao se referir à festa, ele menciona apenas gritar, cantar, dançar e não menciona nada referente à orgia. E quando nós lemos o texto que acabamos de mencionar, que é o verso 6 do capítulo 32, nós vemos essa linguagem que nós acabamos de dizer. E o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Então, possivelmente, foi talvez um evento em que o povo ficou meio descontrolado, mas ele se ateve a essas ações que nós mencionamos aqui. O ponto negativo não foi se divertir, né? Deus não se aborrece com a diversão saudável que o ser humano pode ter, que as pessoas podem ter. O ponto aqui negativo, ao invés de ser a diversão, não é o problema de diversão, foi o fato da idolatria, deles terem construído um outro Deus, terem adorado outro Deus em violação direta ao mandamento, à aliança que eles haviam acabado de fazer. A criação do bezerro de ouro reflete a deslealdade a Israel, a deslealdade de Israel a Deus. Então, por isso que é um evento muito sério, pois nós vemos que Israel acabou quebrando a promessa de obediência, tornou-se desleal a Deus, cometendo esse pecado da idolatria. E uma das exigências dessa aliança, como nós estudamos anteriormente, era que Israel não podia fazer ídolos e não podia se curvar diante deles. E lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, verso 4 e 5, nós lemos, o texto diz, não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nas águas, em lugar nenhum, não adore essas coisas. É o que a palavra de Deus nos exorta, é um dos mandamentos muito claramente estabelecidos. Ao fazer o bezerro de ouro, o povo de Israel então transforma o Deus pessoal, ativo,
em um ídolo que na realidade é um ser inanimado, que não podia ver, não podia falar, não podia andar, não podia agir. É uma troca muito complicada da gente entender por que efetivamente ocorre essa troca. Nos dias atuais, será que esse bezerro de ouro, né, continua existindo? Hoje em dia, quem que ele representaria, né? Quem que esse bezerro de ouro representaria nos dias atuais? O bezerro hoje representa aquelas pessoas que trocam Deus, o Deus verdadeiro, por um outro Deus. Esse outro Deus normalmente é algo que elas mesmas escolhem ou constroem em suas mentes. Isso é a natureza desse outro Deus que é escolhido por essas pessoas. Esse Deus construído, ele é bem conveniente. E por que ele é bem conveniente? Porque na prática ele se molda à pessoa. Então a pessoa tem desejos, tem planos, tem instintos ou tem pretensões, e aquele Deus que a própria pessoa construiu acaba fazendo tudo aquilo, né, se molda ao que a pessoa deseja. Então, em um sem número de casos, esse Deus acaba sendo a própria pessoa, que se acha autossuficiente, que se acha detentora do conhecimento, detentora do poder. Então, esse sentimento, na realidade, é um sentimento de orgulho, que ela não precisa de Deus, não precisa do Deus verdadeiro, porque ela mesma tem o seu próprio Deus, ou ela mesma, a pessoa, é o próprio Deus. Então, lembrando que o orgulho foi o pecado responsável por fazer com que Lúcifer caísse do céu. Então, o orgulho, especialmente nesse contexto da teologia, ele é uma coisa muito séria, porque o orgulho pressupõe que a pessoa está desprezando Deus, está deixando Deus de lado. Muito bem, a ironia, e aí vale nós observarmos um negócio muito interessante, é que muitas vezes a construção desse novo Deus é feito com bênçãos que a pessoa recebe. É o que aconteceu no caso do povo de Israel. Eles construíram o Deus, o bezerro de ouro, com o ouro que eles haviam recebido lá no Egito, receberam dos egípcios. Então, aquele ouro que eles coletaram foi uma bênção de Deus. Eles usaram, então, parte das bênçãos de Deus que eles haviam recebido, parte das bênçãos do Deus verdadeiro que eles receberam, para construir um Deus falso, uma imagem de um Deus, um bezerro de ouro. E isso acontece hoje em dia em muitas vezes. Um exemplo que nós podemos mencionar, a questão das pessoas que fazem do seu emprego o seu próprio Deus, se esquecendo que para alcançar aquele diploma, o emprego quando é um emprego de uma profissão que ela estudou, que ela se preparou, então ela tem um diploma, ela se sente muito bem, e é bom que se sinta bem realmente, mas elas esquecem de considerar que elas chegaram até aquele ponto a partir de muitas bênçãos que elas receberam. Elas tiveram alguém que as sustentou durante o curso, que pagou a sua passagem, pagou a sua alimentação, pagou a sua moradia. São bênçãos que essa pessoa recebeu, e quando ela tem o seu diploma e começa a sua vida profissional, muitas vezes ela deixa isso para trás porque ela se acha, assim, eu sou muito bom, por isso que eu estou aqui, por isso que eu tenho essa profissão. Isso vai acontecer muito com os jovens que saem da universidade com seus diplomas, com a sua alegria de ter completado um curso, e vão adiante, vão iniciar a sua carreira, mas muitas vezes esse grupo de pessoas se esquece de Deus e cria o seu próprio Deus, a sua própria profissão, o seu próprio desempenho passa a ser o seu próprio Deus. Então esse é um ponto muito importante, porque isso acontece com muitas pessoas. No próximo quadro, nós vemos o segundo aspecto da nossa reflexão de hoje, que se refere a uma pergunta, como Deus reagiu ao comportamento dos israelitas. Então, após 40 dias na montanha, Moisés é avisado por Deus sobre o que estava ocorrendo com o povo lá embaixo. Moisés desce juntamente com Josué, que o havia acompanhado até certo ponto na subida da montanha. Eles encontram um povo como que descontrolado no meio daquela festa. Como mencionado, Moisés quebra as tábuas da lei e destrói também o bezerro de ouro, transformando tudo aquele ouro transformado em pó que é jogado na água. Antes de Moisés descer, vale nós observarmos que Deus estabelece um diálogo duríssimo com ele. Aquela situação estava levando
a quebra ao povo a quebrar a aliança com Deus. Na narrativa do Antigo Testamento, nós vemos diversas vezes Deus se irritando com o povo. Isso sempre acontece quando as pessoas dão as costas a Deus, especialmente quando Deus faz alguma coisa por elas. E as pessoas desprezam a Deus e viram as costas a Deus, que é o que estava acontecendo com o povo de Israel. Eles haviam sido libertos do Egito, Deus havia trazido eles até aquele momento, Deus estava cuidando deles, eles simplesmente dão as costas a Deus e Deus fica muito aborrecido com isso. Ao invés de buscar a presença de Deus em oração, diante daquele possível pânico pela ausência prolongada de Moisés, ao invés de procurar Deus em oração, o povo se afasta de Deus, né? Dado o pânico, então, gerado pela ausência de Moisés, eles vão para o lado oposto e se afastam de Deus, o que é algo muito ruim. Quando nós temos um grande problema, o que nós temos que fazer é nos aproximar de Deus e não nos afastarmos dele. Criar um bezerro de ouro para substituir Javé foi um ato de extrema rebelião contra Deus. E para Deus, o povo se mostrava infiel, idólatra e teimoso. O povo era muito teimoso. Não é só eles que são teimosos, não. Eu acho que hoje em dia nós vamos encontrar muitos dos nossos comportamentos são comportamentos de teimosia também. Êxodo 32, 9 e 10 que nós lemos, mostra aqui com clareza, e eu vou repetir a leitura, como que Deus estava aborrecido, porque ele diz a Moisés no verso 9 e 10. Tenho visto este povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me, se referindo a Moisés, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. E de você, Moisés, farei uma grande nação. Deus estava realmente muito aborrecido. No próximo quadro, nós temos o terceiro aspecto da nossa abordagem de hoje, que é a crise do bezerro de ouro e o papel de Moisés como intercessor. Foi um papel importantíssimo. Javé decide punir o povo, mas Moisés intercede por eles, conforme nós lemos em Êxodo 32, nos versos 11 e 12. Nós vemos aqui Moisés, eu vou ler e eu convido você para ler junto comigo, Moisés argumentando com Deus, intercedendo pelo povo junto a Deus. Aí Moisés diz: ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito, com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam: ele os tirou de lá com mais intenções para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Então esse é o verso 11 e 12. E lá no verso 14, logo a seguir, nós vemos a resposta de Deus. Olha só o que Deus diz. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Moisés, então, tem uma vitória de intercessão aqui em favor do povo junto a Deus. Porém, nós podemos identificar aqui com clareza que, apesar de Deus aceitar a palavra de Moisés, de não destruir o povo, Deus segue adiante com o propósito de punir o povo. E ele vai punir em dois tipos de punição. Uma punição de longo prazo e uma punição mais de curto prazo. Na punição de longo prazo, ele vai dizer que aquele povo que está ali, que se revoltou contra ele, não vai entrar na terra prometida. Eles vão morrer. Não vão morrer imediatamente, instantaneamente, mas eles vão morrer ao longo dos 40 anos que haveria de durar a jornada do povo. Aquele povo todo iria morrer no deserto e somente aqueles que nascessem no deserto é que poderiam receber o cumprimento das promessas de Deus. Como castigo imediato, a essa questão da idolatria do bezerro de ouro, Deus ameaçou não mais ficar entre o povo como ele havia planejado. Ele havia planejado o tabernáculo, que o tabernáculo seria colocado no meio do acampamento e Deus permaneceria lá junto ao povo, e Deus disse que não vai mais ficar junto deles. Ele iria enviar um anjo para ir adiante deles e Deus não estaria mais perto deles. Estaria presente, mas estaria distante do povo. Agora, por conta do pecado dos israelitas, e por conta da intercessão de Moisés, será que Deus iria permanecer definitivamente distante do povo?
Por enquanto, pelo menos, ele parece que fica distante, mas as coisas depois vão se ajustando. O que acontece é que a tenda da congregação, que é uma tenda que Moisés começa a armar fora do acampamento, surge como um ponto de contato entre o povo e Deus. Isso aparece lá no verso 7 do capítulo 33. Em meio a esse clima, Moisés então começa a procurar a presença de Deus usando essa tenda. Ao invés dele subir o monte procurando Deus lá em cima do monte, acabava se distanciando do povo, o próprio Moisés monta essa tenda fora do acampamento. Lá ele se encontra com Deus e o povo passa também a buscar a presença de Deus fora do acampamento nessa tenda. E depois essa tenda acaba se transformando no tabernáculo. O interessante é que um ídolo dentro do acampamento não havia dado resultado. A ironia é que antes eles, israelitas, pensavam que construindo um bezerro de ouro e um altar dentro do acampamento, eles teriam a presença de Deus. Eles ficaram sem o bezerro de ouro e sem a presença de Deus dentro do acampamento. Eles encontravam com Deus fora do acampamento. Muito bem, agora Javé até poderia ser encontrado, mas somente fora do acampamento. Deus vai mostrar a sua misericórdia para com os israelitas, como resultado daquela intercessão de Moisés. Ele vai, de alguma forma, manter contato com o povo, vai continuar orientando o povo, mas eles, quando acampados, precisariam sair do acampamento para se comunicar com Deus. O que ocorre, então, é que foi, apesar deles terem povo de Deus se afastado de Deus e usando o bezerro de ouro, foi exatamente a oração de Moisés que fez com que a coisa se consertasse, a coisa se acertasse. Isso nos deixa uma lição, porque isso pode nos encorajar a nós orarmos pelos nossos amigos, pelas pessoas que nós conhecemos, pelos nossos familiares, mesmo se eles estiverem buscando os seus próprios bezerros de ouro. Então, Moisés aqui como intercessor teve um papel muito interessante que serve também de referência para nós. No próximo e último quadro, nós temos algumas conclusões e eu gostaria de convidar você para você ler comigo alguns versículos do capítulo 33, porque serão versículos importantes para nós fazermos esse fechamento. Os 3 primeiros versículos, então, do capítulo 33, verso 1, 2 e 3, nos dizem o seguinte: O Senhor disse a Moisés: Suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você. O anjo vai estar presente lá. E expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês. Deus ainda está ali meio afastado, meio distante, mas presente. Porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Então, são os 3 primeiros versos. E no verso 15 a 23, nós temos o fechamento desse episódio e depois nós vamos voltar e vamos pontuar algumas coisas muito interessantes que acontecem aqui. Então, no verso 15, nós temos o seguinte: Então Moisés disse. O que acontece aqui? Deus vai virar uma página, né? A partir daquele episódio danoso do bezerro de ouro, depois da intercessão de Moisés, Deus chama Moisés e diz assim: olha, página virada, levanta acampamento e segue e rumo à terra de Canaã. E aí Moisés, no verso 15, diz assim, verso 15, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Moisés, de certa forma, coloca uma condição para Deus, para ele seguir liderando o povo de Israel. Ele queria que Deus estivesse presente junto com ele. No verso 16 nós lemos: Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Ele está argumentando, ele quer que Deus fique com ele, junto com ele. E aí Moisés segue. O Senhor disse a Moisés: Farei também isso que você falou. Olha, concordou, ele vai se aproximar do povo, porque você alcançou o favor diante de mim e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse:
peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. E aí, o que significa esse texto, esse final que nós estamos abordando aqui? Nós vimos que Deus não destrói o povo e dá ordem a Moisés para levantar acampamento e seguir para a terra prometida. Em resposta à oração de Moisés, Deus vira essa página e vamos que vamos, né? É como nós mencionamos. Agora, Deus havia convocado Moisés para seguir adiante, mas Moisés fica preocupado e diz assim: olha, eu preciso da tua presença, Senhor. Sem a tua presença eu não posso seguir. Então, em Êxodo 33:18, que nós lemos, Moisés pede que Deus, além da sua presença, que ele mostre a sua glória, né? Que faça assim uma coisa espetacular para que confirme, para que Moisés tenha certeza de que era aquele caminho que ele precisava seguir. Deus lhe responde que passaria a bondade dele diante de Moisés, mas que não mostraria a sua face, porque mostrar a sua face iria acabar destruindo Moisés. Deus não mostra a sua glória a Moisés, mas lhe diz 3 coisas. E essas 3 coisas são muito interessantes, porque essas 3 coisas que Deus diz a Moisés são 3 coisas que ele continua dizendo a cada um de nós. Então preste atenção sobre essas 3 coisas que Deus diz a Moisés e diz a nós também. A primeira coisa que Deus fala para Moisés é que ele colocaria Moisés sobre uma rocha. Moisés havia pedido para ver a glória de Deus. Pedir para ver a glória de Deus é equivalente a nós pedirmos um milagre com uma condição para nós crermos no Senhor, ou um milagre para curar alguém, para reparar, fazer uma reconciliação, para resolver um problema de desemprego. Não há nada errado em pedir um milagre, né? Foi o que Moisés pediu, ele pediu um milagre para ver a glória de Deus. Nada errado com isso. Acontece que muitas vezes Deus vai responder não ao nosso pedido, como ele respondeu não a Moisés. Mas nós não precisamos desistir. Aliás, muitas pessoas desistem, né? Com esse não, as pessoas acabam desistindo de Deus. Mas nós não precisamos desistir de Deus, porque um não vai significar que Deus nos abandonou. Às vezes nós vamos ficar impressionados com um não e esquecemos de ver essas 3 coisas que Deus falou para Moisés. E a primeira delas, que é a primeira coisa que Deus fala a Moisés, ele diz que não vai mostrar a sua glória, mas vai mostrar quem ele é. Vai colocá-lo seguro no alto de uma rocha, perto dele, perto de Deus, e significa ficar no alto dessa rocha que ele, Moisés, vai permitir a Moisés sobreviver às adversidades, porque aquele é um lugar perto do Senhor. Então, quando nós estamos perto do Senhor, nós temos elementos suficientes para vencer as adversidades, não por nossa conta, mas porque nós estamos perto do Senhor. Então, a primeira coisa que Deus promete a Moisés é que ele colocaria Moisés perto dele sobre uma rocha. Segunda coisa que Deus fala a Moisés, que quando a glória de Deus passasse por Moisés, ele colocaria Moisés em uma fenda da rocha e o cobriria com a sua mão até que a sua glória tivesse passado. Isso lá no verso 22. Então, quando ele diz que vai cobrir Moisés com a mão dele, é porque ele vai abençoá-lo, ele vai protegê-lo, ele vai guardá-lo. E Moisés não verá diretamente a glória de Deus, mas ele vai ver os sinais, ele vai ver o movimento de Deus com a sua mão protegendo ele. Então, é uma segunda promessa que Deus faz a Moisés,
que Moisés poderia ver os sinais que ali representado pela mão de Deus sendo colocada sobre ele, para que ele pudesse sobreviver àquela movimentação toda que para Moisés poderia ser uma tempestade, mas era a manifestação da glória de Deus. E o último ponto última coisa que Deus fala a Moisés, e ele fala para nós também, é que quando Deus tirasse a mão daquela fenda que estava protegendo Moisés, Moisés o veria pelas costas. E isso significa, como Deus nunca fica parado, Deus sempre está se movendo, Deus sempre está agindo, significa que quando alguém olha e vê as costas de Deus, significa que alguém está vendo o movimento de Deus. Deus está se movendo, e quando alguém está se movendo, que nós olhamos para aquela pessoa, se nós estamos vendo as costas daquela pessoa, ela está se movendo é o que acontece aqui. Então Moisés poderia ver a manifestação, o movimento de Deus, porque ele estaria vendo as costas de Deus. Ficamos hoje por aqui. Eu espero que, diante das tempestades que você tiver, Deus possa colocá-lo perto dele em uma rocha muito firme. Que ele possa colocar você, proteger você, cobrir você com a mão dele, para que você possa ver a movimentação dele e que você possa depois segui-lo à medida que ele passar e você ver o caminho, ver os sinais, ver o movimento que ele está fazendo, que você possa então segui-lo, como nós vemos aqui nessa figura ocorrida com Moisés, e que também serve como uma metáfora para nós, nos ensinando a confiarmos na presença de Deus em nossa vida. No próximo quadro você vai ver o nosso panorama de estudos desse trimestre sobre o livro de Êxodo. Espero que você tenha gostado desse estudo. Se gostou, compartilhe o estudo com seus amigos. Deixo com você um desejo de que essa próxima semana seja uma semana abençoada em sua vida. E terminamos aqui deixando com você um grande abraço.